Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui para segunda parte do nosso vídeo, né, sobre o silêncio. E eu vou dar continuidade do ponto que eu parei, né? Eu estava falando sobre esse meu período de silêncio que eu tive lá atrás, né, que foi um divisor de águas. E, bom, dando continuidade, eu estava falando sobre essa importância mesmo do silêncio, né, da gente ter, às vezes, a intervenção divina, né, essa quebra na nossa realidade, pra gente poder dar aquela acordada, né, levar aquele sacode, às vezes é necessário mesmo. E eu tive isso com o meu burnout. Então, foi uma das melhores coisas que já me aconteceu, com certeza. E a gente muda, gente, a gente muda muito, viu? E é pra melhor, é sempre pra melhor, tá? Acreditem. Isso, estou falando de quem escolhe, né, melhorar, de quem escolhe parar de criar resistência, de quem escolhe aceitar aquilo que Deus está trazendo para você e não distorcer as coisas, sabe? Uma pessoa que não se deixa se levar pelo ego, né? É uma pessoa que já realmente está mais desperta, uma pessoa que tem um mínimo de consciência sobre maturidade e que é responsável, né, pelas próprias ações, pelas próprias escolhas, enfim. Bom, quando eu silenciei, gente, eu tive, né, que me ouvir. Eu tive que olhar para dentro, tive que olhar para tudo que estava ruim e tive que soltar. Eu me lembro que eu criava muita resistência, né? Tipo assim, eu tenho que segurar, eu tenho que dar conta disso, eu tenho que dar conta daquilo, eu tenho que chegar em tal lugar. Eu tinha objetivos. Eu tinha, sabe aquela ideia de tipo, eu preciso chegar em tal lugar? Aquela autoexigência, aquela autocobrança. Era muito grande, com tudo. E o que o outro vai pensar, né? Eu tenho que ser excelente, eu tenho que ser aquilo. Assim, ainda me preocupava muito com essas coisas. E eu acho que eu não percebia tanto. Mas quando chegou assim no extremo foi isso. Eu fiquei sobrecarregada e eu fiquei sem poder pedir ajuda. Então, assim, às vezes a gente é muito orgulhoso e não pede ajuda também, ou tipo, incorpora a Mulher Maravilha e fala, eu dou conta de tudo sozinha. E, assim, era um padrão, né, que eu tinha também, até que eu trouxe de questões familiares também, mas era uma coisa que eu tinha que quebrar. E aí, isso aconteceu nesse momento. E foi forçadamente, foi porque Deus interviu. Porque ele já viu que eu não ia só largar o osso se não fosse assim. Sabe? Que chega uma hora que eu falo assim, meu filho é tão burro. Por que ele não me escuta? Por que ele é tão teimoso? Eu vou ter que intervir, não acredito. E assim, ele é um pai que não é esse que vem e se mostra e fala assim, olha, eu tô aqui, me obedece e faz isso e faz aquilo. Ele faz as coisas nos bastidores ali. Você não entende por que está acontecendo, nem como está acontecendo, mas acontece. E é bom, e é necessário. Então, ou seja, é tipo assim, ele te conhece tão bem, né? Ele sabe como que você vai reagir, ele sabe que dali você não passa. Então ele vai lá e faz. E aí você faz exatamente o que ele quer que você faça. Queira você ou não queira. E você nem percebe. Exatamente, porque ele não aparece pra você, ele não é óbvio assim. E aí ele te conduz, entendem? E isso é muito bom você ter o olhar de Deus ali com você para poder te conduzir, para poder agir, de certa forma, por você, mas não por você. Eu digo por você de maneira a te estimular e não por você de maneira a fazer por você. Porque ninguém pode fazer por você o que só você pode fazer por você. Então, é a maneira correta, né? Então, o próprio Pai nos movimentando o universo, nos ensina isso que a gente tem que aprender a fazer também aqui, sabe? Principalmente quem tem filhos, sabe? Vocês precisam fazer isso com os filhos de vocês, sabe? Conduzir e estimular ao invés de fazer por eles. Porque a gente fica com um excesso de cuidado e a gente não toma cuidado com certas coisas. E aí as consequências a gente vai ver lá no futuro, né? De filho mimado, enfim, você perde o controle, né? Digamos assim. Apesar da gente saber que a gente não controla nada, mas se você der uma boa base, né? Se você souber dar essa boa base, o resultado vai ser outro, completamente diferente. Não vai ser de uma pessoa que está acostumada a ouvir só sim, 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 sim da vida, né? Porque para ter o equilíbrio real, você tem que saber dizer sim e dizer não também, sabe? E conduzir. Existe uma maneira de você
ensinar uma pessoa sem você ser grossa. Você consegue ser muito carinhosa, mas você sabe dizer aquele não brando, aquele não amoroso, saudável, sabe? E você guiar com aquilo que você já sabe, com aquilo que você já aprendeu, que é o correto, né? Essa é a correta maneira de ensinar. É a gente dar a vara e o anzol e ensinar a pescar, né? A gente não vai lá e pesca pela pessoa. Enfim. Mas é isso. Bom, gente, e de lá pra cá, o que aconteceu foi que eu dei, assim, uns saltos enormes, saltos quânticos energéticos, assim, eu me senti livre como eu nunca tinha me sentido. Então, é tipo, agora eu posso dizer assim, ou eu posso relaxar, ou eu posso soltar essas coisas que estavam pesando tanto nos meus ombros, né? Então, eu literalmente, gente, saí do inferno. Assim, isso quando a gente entende como é Deus, é como se tipo assim, a partir do momento que eu aceitei soltar as correntes, da porta se abriu e eu pude ver Deus ali me observando e fazendo alguma coisa por mim, sabe? Aliás, fazendo tudo por mim, né? O que eu vi foi tipo, cada vez que você tem uma recordação maior, cada vez que você recobra uma memória de quem você realmente é, você cada vez mais entende que o peso não existe, né? A gente se coloca nesse lugar, a gente que segura, sabe? A gente que segura. Mas quando a gente solta e deixa Deus conduzir, a coisa muda de cena completamente. Eu me lembro de ter ouvido antigamente, que meu sensei falando, ele falou assim, deixa Deus agir na sua vida. A gente escuta muito isso, mas assim, enquanto a gente não vivencia, a gente não entende de verdade. Por isso eu digo que só escutar não é suficiente para a gente fazer alguma evolução ou ter algum salto quântico. A gente precisa praticar aquilo que a gente aprende, sabe? Por isso eu também até vou adentrar aqui que tem muitas pessoas que, eu não vou dizer assim que são os falsos espiritualistas, né? Acho que essa palavra é muito forte. Existem os falsos espiritualistas, mas existem também os espiritualistas iludidos, que são as pessoas que acham que estão saindo do lugar porque elas têm muito conhecimento sobre isso, mas se você for observar com muito detalhamento a vida dessa pessoa, você vai ver que ela continua até seguindo padrões que ela mesma não percebe, né? Mas assim, às vezes a pessoa fica tão cheia de si, tipo, caramba, eu tenho tanto conhecimento, eu sei tanto mais do que aquela pessoa e tal, e às vezes não sabe ouvir, não sabe admitir que tá errado. Porque, caramba, eu já cheguei aqui, como é que eu tô errado? Como é que eu tô errando até agora? Já tem tantos anos que eu tô nisso aqui. Imagina só se eu, com os meus 8 anos de despertar, fosse ser uma pessoa arrogante a esse ponto de tipo, eu tô usando a palavra arrogante aqui, pode soar forte assim pra quem pegar, viu? Mas assim, pra mim, né? Isso seria uma real arrogância, né? De eu não aceitar quando outra pessoa chega até mim e fala, você ainda está errando nisso. E olha que eu passei por isso antes desse período de silêncio, sabe? Porque alguém chegou e disse pra mim assim, você precisa de terapia. Eu fiquei assim, gente, mas já tem tanto tempo que eu não preciso mais da terapia, por que eu preciso de terapia? E eu fiquei muito incomodada com isso. Porque eu fiquei com muita raiva da pessoa, porque eu falei assim, caraca, mas como assim, né? Já evolui tanto. E assim, eu tinha muito problema com essa questão de maturidade, de tipo assim, a pessoa chegar em mim e falar, você é imatura, assim. Porque eu falei, cara, mas eu já passei por tanta coisa, eu já entendi tanta coisa, como é que eu ainda consigo agir como criança? Como é que eu ainda tô conseguindo agir com tanta infantilidade? Isso era uma coisa que eu não conseguia aceitar. Era uma necessidade de parecer adulta, sabe? Que não me deixava ser livre, que não me deixava ser eu mesma. Quando, na verdade, ser criança, ser infantil, faz parte. De vez em quando a gente não... assim, a gente precisa só colocar na balança, né? E ponderar, tipo assim, o que é isso, o que é aquilo. Mas a gente também não se permitir ser criança de vez em quando é muito cruel. Porque faz parte. Quando a gente se torna adulta, a nossa criança interior, ela não morre. Ela continua aqui dentro. E a gente precisa dela para viver certas coisas.
Porque tem coisas que só a criança que faz, que o adulto chato que a gente conhece não faz. Então, se você matar a sua criança interior, você fica incompleto, sabe? Então, a gente precisa entender isso, a gente precisa de todas as nossas versões. Quando a gente inicia um novo ciclo, a gente não apaga quem a gente foi ontem, porque tudo colaborou para a gente ser quem a gente é hoje, tudo faz parte da nossa estrutura, tudo faz parte do nosso todo, tudo forma o nosso todo. Então, quem a gente era quando criança também faz parte do nosso hoje. Não tem como a gente ignorar isso, não tem como a gente jogar fora, porque está dentro da gente, entendeu? Então, a gente tem que fazer o trabalho de aceitação completa. Isso a gente chama de integração, né? Integração de luz e sombra. As nossas sombras também fazem parte da gente. Eu vou estar, então, dando um exemplo de um outro filme que explica isso perfeitamente, que é o Divertidamente 2. Ele vai falar das emoções da personagem principal lá, e falou da loucura, né, do sentimento chamado ansiedade, que surge na adolescência, e o que essa ansiedade faz, né, ali ao longo do processo dela lá, tentando controlar as coisas, né, e achando que os sentimentos como tristeza, enfim, alguma coisa que fosse considerado ruim, né, não pudesse fazer parte daquele todo. Só que, se não fizer, quebra, né, gente? Porque ninguém é feito só de coisas boas. Ninguém é feito só de mil maravilhas o tempo todo. Até porque, se for, a vida fica chata, não tem graça você vivenciar essa experiência humana. Se não tiver altos e baixos, né, que graça que vai ter, né? A emoção de quando você assiste um filme é exatamente isso. Você tem aquele período de altas emoções, né, que a gente fala, pra gente ter aquela dificuldade, aquele desafio, e quando a gente supera aquele desafio que tem a vitória no final, é que dá aquela coisa de tipo assim, porque todo mundo tava na expectativa, na torcida, tipo, mas será que não vai melhorar, mas será que não sei o quê? Se o filme todinho fosse só a parte boa ali, aí não ia ter graça nenhuma, tipo, é só isso. E tem filme que é assim, viu, gente? Que é assim, monótono, né? Aquela coisa que é a mesma coisa a vida toda assim, muito chata e ninguém assiste porque é ruim mesmo, entendeu? As altas emoções é o que dá aquele e aí a gente sente o que precisa sentir, enfim, a gente fica mais vidrado, a gente fica mais atencioso com isso, né? Bom, então, a gente precisa fazer essa integração, né, das partes que são ruins também. Então, a gente não menospreza, a gente não fala, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Não, você é tudo. Você é a coisa ruim e você é a coisa boa ao mesmo tempo. E é isso que te faz ser uma pessoa completa. Então, a gente tem que passar por esse processo também. E foi o que eu passei nesses últimos tempos, né? É uma das partes mais difíceis, né? Porque é quando você aceita seus defeitos. É quando você acha o seu ponto de equilíbrio, né? Na verdade. Quando eu falo aqui sobre maturidade, é quando você consegue equilibrar, né, a sua bronca, você consegue dizer aquele não, e ao mesmo tempo você consegue ainda ser uma pessoa acolhedora, você consegue ser uma pessoa que ama. Porque, olha, a gente tem uma coisa também que muita gente confunde, que é essa questão de dar nome de sentimento a coisas que não são sentimentos. Eu ouvi uma vez a Bárbara, esqueci o sobrenome dela, mas ela é do canal Desprogrames. Eu ouvi ela falando isso uma vez e eu gravei para sempre na minha cabeça. Ela disse que muita gente deturpou o sentido de amar, né? Que as pessoas consideram o amor um sentimento, só que o amor não é um sentimento. O amor é um estado de espírito. E isso torna as coisas completamente diferentes. Quando você olha para Jesus, você consegue entender melhor o que eu quero dizer. Por quê? Porque ele não amou em um momento, ou ele não amou uma pessoa específica. Ele esteve o tempo todo em estado de amor. Por isso a gente diz amor incondicional. O amor crístico é um amor incondicional. Ele não tem motivo, ele não tem condição para ser. Mas ele também não é uma coisa que passa. O sentimento é uma coisa que passa. O sentimento faz parte da humanidade. A partir do momento que você eleva o seu espírito, você não tem mais sentimentos. Eu vou dar um exemplo aqui de uma outra série que tá cheio de spoiler, tá, gente? Se você não quer ouvir spoiler, vão para outro lugar.
ou simplesmente assistam, tá? Eu acho que também não tem problema isso não. Eu acho que o spoiler a gente não... Como a gente tá falando de estudo, não é aquela coisa de, eu vou ter uma surpresa aqui, ali, você já assiste sabendo e você vai fazer a sua própria análise em cima das coisas, né? Então, um outro seriado é o Sobrenatural. E, assim, até a quinta temporada, né, eles falavam, vamos dizer que estava meio baseado, assim, na Bíblia, né? Mas não só na Bíblia, né? Porque eles sempre abordaram muitos outros tipos de coisas místicas, enfim, outras culturas, outras religiões. Sempre falaram de tudo um pouco. Mas até a quinta temporada, que era até onde estava previsto ir, eles foram até o Apocalipse ali, né? Então, tipo, vamos impedir o Apocalipse, não sei o quê. E não tem como impedir, tá, gente? Como eu falei pra vocês, é ciclo. É uma questão de ciclo. A gente vai sempre repetir, vai sempre ter essa questão do Apocalipse e ela é necessária para que a gente entre num estado de renovação, que haja uma nova terra. E aí, até ali tá. Mas ainda bem que eles levaram até, acho que foi a 12ª temporada, agora eu não tô lembrada, não sei se tô confundindo o ponto da série. Enfim, eles levaram mais pra frente. E foi muito bom, eles mudaram, né, a pessoa que tava fazendo o roteiro também. E eu achei que foi uma visão muito boa, né, dessa pessoa de mostrar outras coisas, né. Inclusive coisas que foram retiradas da Bíblia, que você sabe que não tem tudo lá, né. Então dá pra aprender muita coisa. E aí a gente percebe também que tem uma coisa, né, por trás, que tem muito estudo da parte deles por trás antes de fazer isso e colocar nas telas. Porque, gente, esse roteiro, ele começa a ser construído ali muito antes mesmo das gravações e muito antes mesmo de ser publicado. Então, tem uma coisa que eu sempre fui curiosa, né, e eu até pensei em fazer, né, isso aqui, né, de conversar com essas pessoas, né, essas pessoas que fazem os roteiros desses filmes e dessas séries, porque, ou mesmo das músicas, né, que compõem músicas, porque eles não são só artistas, eles são pessoas que estão tentando passar uma mensagem para o mundo através da arte, né, e essas mensagens são importantes, e quando a gente aprende a decifrar, quando a gente já está com esse feeling aguçado, a gente consegue pescar as coisas com muito mais facilidade, porque as mensagens, gente, os ensinamentos sobre o universo estão em todas as partes. É só a gente saber olhar. E aí, a parte que eu queria falar mesmo da série, né, em relação a isso que eu estava abordando, é que tem uma coisa muito interessante, que é justamente quando eles vão dar continuidade nessa quinta temporada, que é a entrada dos anjos em cena. Porque os anjos, eles não aparecem antes, né? Eles ficam falando sobre o demônio, sobre o apocalipse, sobre eles tentarem impedir que o apocalipse aconteça. Mas quando os anjos entram em cena, aí a gente vai ver o serviço de Deus trabalhando ali. Não só sendo usados os próprios humanos como escolhidos ali. Mas como é que você luta? Como é que o humano vai lutar uma batalha, né? Uma batalha entre céu e inferno se não tiver o lado céu ali, né? Então os anjos precisam entrar em cena. E depois ali a gente vai ver como que o Castiel se torna um dos personagens principais na série, e o Castiel é um anjo. E o que a gente vê no anjo? Qual é a característica do anjo? Ele não tem sentimentos. Mas os anjos, eles são de uma dimensão muito mais elevada. Muito mais elevada do que a gente está aqui. Quando a gente vai ver esses seres que estão a serviço de Deus, vamos falar dos anjos, tá? Os anjos são como soldados de Deus. Ok. Eles servem a Deus. O que a gente vê na série é o que realmente é de verdade, tá? Eles não questionam as vontades de Deus, eles não questionam as ordens de Deus. E eles não têm sentimentos para boicotar eles, para serem como sabotadores. Eles não têm sentimentos para sabotarem. Não é que eles não tenham vontade própria, mas é tipo assim, a partir do momento que você serve a Deus, a vontade de Deus é a sua vontade própria. Entendem? A partir do momento que vocês entendem que vocês fazem parte do todo e que vocês são Deus, que vocês têm Deus dentro de vocês, então a vontade dele é soberana. Soberana. Então você não questiona, porque é a vontade de Deus.
É Deus que quer. E quando Deus quer, não tem o que questionar, entende? Não tem dúvida. É irrevogável. Aí eu não consigo descrever para vocês, gente, mas assim, quando vocês vivenciarem isso, vocês entenderem profundamente isso, vocês vão saber exatamente o que eu quero dizer agora nesse momento. Mas vocês precisam entender que os seres divinos, eles não têm essa coisa que o ser humano tem. Eles não vão sentir dúvida, eles não vão questionar, não é no sentido de serem cegos ou de não terem vontade própria. É no sentido de eu estou completamente entregue a Deus, eu estou completamente entregue à minha missão. Então, quando vocês estiverem nessa parte do despertar de vocês, aonde vocês vão olhar para si mesmos e se sentirem arrogantes de alguma forma, ou tipo, eu estou sendo insensível, eu estou sendo intolerante, eu estou sendo isso ou aquilo, vocês vão estar sendo tudo, menos incoerentes. E o mais importante é que vocês sejam coerentes. Coerentes com o que, Bianca? Coerentes com a vibração de Deus. Quando você escuta Deus, você automaticamente tapa os ouvidos para o que está aqui, que é terreno, que é externo, que não é real. Então, logicamente, principalmente quando você está soltando essa identidade antiga, que era cheio de crenças limitantes, que era cheio de limitações, literalmente falando, todo tipo de limitação, medo, culpa, ansiedade, se preocupar com o olhar do outro, o orgulho, tudo. Tudo isso se dissipa, tudo isso se desfaz. Você deixa a sua identidade antiga morrer. É essa simbologia da Páscoa, tá? Você deixa o seu eu antigo morrer para renascer um outro que é mais forte, que uma versão mais conectada com Cristo. Que é uma versão mais madura, que já está mais elevada à consciência e entende que faz parte do todo. Então, não se sintam deslocados. Assim, pode até ser, né? Mas se você tiver já se fortalecido mesmo, de verdade, o suficiente, você vai sustentar essa frequência. E, assim, é claro que nesse período de transição você ainda vai ser testado. Tipo, você consegue mesmo sustentar essa frequência? Você não volta atrás? Você não volta a ser quem você era? Bom, eu vou dizer que nesse momento planetário que a gente está passando agora, não tem como voltar, tá? Se vocês já deram o passo e já colocou o pezinho lá na frente, não volta mais. Você grudou lá na frente. E aí você vai. Você vai, queira ou não queira, vai com medo, vai com o cu na mão, vai com tudo. Não vou ser mais bonitinho que eu falo, vai com o coração na mão, mas você vai de qualquer jeito, tá? Já fez a escolha, já foi, já colocou o pezinho lá, já era, já acabou, entendeu? Então vai. E aí, vocês vão ter essa sensação mesmo de estarem assim mais eu tô mais duro, eu tô mais frio, eu tô mais seco. Não, você não tá. Você simplesmente se tornou uma pessoa mais madura. Uma pessoa que sabe impor limites. Uma pessoa que é coerente com a sua verdade. Uma pessoa que soube determinar critérios para a sua nova versão. Ou seja, se a sua nova versão não aceita mais isso, não aceita mais aquilo. A partir do momento que isso não cabe mais na sua vida e você sabe dizer não e você fica em paz com isso, então você está no caminho certo. É isso, pronto, acabou e você tem que sustentar a sua identidade. Então, se lembrem sempre disso, dessa personalidade dos anjos. Os anjos, eles não são sentimentais. Os anjos simplesmente servem a Deus. Eles confiam no que está sendo passado. Quando eles recebem a mensagem divina, eles vão simplesmente lá e fazem. Aqui, porém, eu não estou falando daqueles fanáticos que ficam pregando o nome de Deus para justificar os atos ruins que eles fazem, tá? Ou ficam usando o nome de Deus para fazer merda, né? Para fazer coisas que não são críticas, que nem de longe são críticas, tá? E a gente vê isso muito aí hoje em dia, tá? Então, cabe a vocês, né, ter o discernimento para saber diferenciar o que essas pessoas estão falando.
Porque tem gente que realmente, abusam da boa fé das pessoas para ter ganhos próprios, né? Aí fica o ego imperando. Tem um outro exemplo aqui que eu vou dar, que é na verdade explica duas coisas, né? Que é o anime Inuyasha. Esse anime, ele tem uma coisa que é o foco principal lá, né? É uma coisinha, uma bolinha assim, chamada Joia das Quatro Almas. E essa joia, ela é mirada, né, por todo mundo, principalmente pelos yokais, que são os demônios. Por quê? Porque ela é uma joia de poder. Ela, quando fala assim as quatro almas, ela tem os quatro elementos unidos. A gente está falando de unidade. Então, um ponto que exemplifica essa joia é a unidade, a questão da unidade, e o outro ponto é a questão de se corromper. Ou seja, o que é muito poder na mão de pessoas erradas. Em relação ao poder, o que ela representa, né? Ela representa a unidade, quatro elementos. Quatro elementos, a gente vai falar do que é um ser completo. Que todas as coisas que compõem a natureza, né, vão ter esses quatro elementos: terra, água, fogo e ar. O quinto elemento, vocês sabem que é o éter, que é essa essência divina, que é o que vai dar vida, que é o que vai dar movimento, que é o que vai tornar aquilo possível, vamos dizer assim, possível no sentido de vida, no sentido de movimento, de existência, de coisa animada. Então, quando a gente, no início a gente tem, né, exemplificado que aquela joia, ela é guardada por uma sacerdotisa. Por quê? Por que por uma sacerdotisa? Porque é alguém que simboliza uma pessoa boa, que vai manter aquela joia pura, unida e pura. A partir do momento que ela é atacada ali, e aí aquela joia se torna não, né? Ela sempre foi alvo, né, de todos os olhares, mas a partir do momento que conseguem atingir aquela joia, ela se fragmenta em várias partes. Então isso também associando com o que eu falei lá antes sobre a teoria de Big Bang, né, que tudo se explodiu, foi um movimento de expansão, então tudo se espalhou, são cacos da joia espalhados. E cada pessoa, né, no anime que acha um fragmento dessa joia ganha um pouquinho de poder. Esse pouquinho de poder é como se fosse a centelha divina que existe dentro de você. Então cada pessoa que tem um pedacinho puro dessa joia tem um pedacinho de Deus ali. E aí ela consegue ter ela amplifica os seus poderes, que já são naturalmente seus, né? Ou ganha algum poder, enfim. E só que aí, tem o antagonista, né? No anime, que é justamente a pessoa do mal que vai querer usar aquela joia para o mal. Então, assim, ele quer unir todos os pedaços novamente também, porém, ele corrompe a natureza dessa joia, que é pura, né? Então, isso também é mostrado até no filme da Marvel, né? Nos filmes da Marvel, no Doutor Estranho, por exemplo. A gente tem aqueles livros lá, né? Que tem um conhecimento avançado que, tipo, não é todo mundo que pode acessar. E se esse conhecimento estiver em mãos erradas, oh meu Deus, o que vai ser feito? Gente, essa é a realidade, tá? É o que acontece mesmo, porque esse conhecimento, ele foi guardado por muitos anos exatamente porque é muito poder, entendem? E na frequência que a Terra estava antes, nessa terceira dimensão, imagina o que aconteceria em mãos erradas. Gente, vocês sabem que o poder é um dos motivos maiores do ego, assim, para ele estragar as coisas, né? Vocês estão vendo aí no mundo aí, né, o que está acontecendo com as guerras. Eu não vou citar nomes, mas tá nítido o que ter poder faz quando a pessoa está cheia de ego. A gente não tem frutos bons, não tem uma colheita boa. Que é diferente de quando uma pessoa que toma o poder é uma pessoa boa. Então, por exemplo, Jesus. Eu sempre vou dar o exemplo dele porque ele veio justamente para dar o exemplo para nós, sabe? De como a gente deve peregrinar e como a gente deve agir, enfim, para voltar ao Pai. E
é sobre isso, sabe? Então, quando a gente volta pro anime, a gente tem essas coisas lá explicitadas, contadas, né? De uma forma diferente, como um desenho, mas é a nossa realidade. Por isso eu digo que os filmes, os animes, todas essas coisas estão o tempo todo passando mensagens pra gente, que são coisas necessárias que a gente precisa para aprender, né, sobre o universo. Então, a gente entendendo como é que funciona essa joia lá, né, a gente sabe que entende o que é o processo, né, de purificar e de unir. Então, são duas coisas. Você tem que unificar, né, juntar esses caquinhos, e você também tem que purificar. Então, associando isso com o período que eu estou passando, é essa coisa da purificação. E no processo de purificação, se vocês pesquisarem, né, a purificação da prata, por exemplo, você vai ver que ela é colocada no fogo, né, até tirar todas as impurezas. Você tem que queimar as impurezas. Acho que umas 2 semanas atrás, por exemplo, eu estava no processo de separação do joio do trigo. Se vocês forem ver lá a história, lá nesse trechinho, como é que é? O joio, ele foi separado do trigo, né, no momento da colheita, e foi queimado depois. Então dá até para fazer uma associação também, né, que nesse processo de purificação, essas impurezas, essas coisas ruins, as ervas daninhas, elas são queimadas. E só que o interessante da história do joio e do trigo é porque o dono das terras, ele quis que o joio crescesse junto com o trigo. Então, isso também diz muito sobre esse processo aqui que eu estou falando para vocês, da integração de luz e sombra. Por quê? Porque se ele arrancasse o joio antes do tempo, ele arrancaria o trigo junto, então o trigo também não cresceria. Mas a partir do momento em que ele deixa os dois crescerem juntos, e aí quando chega na época da colheita ele colhe tudo junto, aliás separado, ele consegue queimar aquilo que seria danoso para a plantação dele, mas ele aproveita todo o trigo, entende? Então ele não sai perdendo, ou seja, tem gente que acha que vai sair perdendo se aceitar as próprias sombras, tem gente que, eu vou cortar o mal pela raiz, não é assim. Você precisa deixar o mal se mostrar para que você possa enfrentar e que você não perca o seu lado bom também, entendem? Entendem como funciona o processo? Como é que funciona o raciocínio do universo? Vocês precisam integrar as coisas. E você só vai conseguir fazer alguma coisa de verdade com aquilo quando você visualizar. Entendem? E você não vai ser prejudicado se você deixar crescer. Entendem? Isso é muito também sobre alquimia. Por quê? Porque o que a gente deve fazer é transmutar as coisas ruins em coisas boas. Aí sim você tem um real ganho. Porque se você tirar, é tipo assim, vamos dizer que metade do seu terreno cresceu com trigo e metade cresceu com o joio. Se você transformar o joio em trigo, você vai ter 2 partes de trigo. Mas se você jogar o joio fora e ficar com uma parte do trigo, você vai ter metade da produção. Então, é mais inteligente que você deixe os dois crescerem juntos para depois você fazer essa alquimia e você transformar as coisas. E aí você vai ter uma coisa completa. Isso eu estou dizendo porque a sombra, nessa realidade 3D que a gente vive aqui, ela não vai deixar de existir. Porque a gente ainda está numa realidade que é dual, que tem luz e sombra, que tem preto e branco, que existe sempre 2 polaridades. A partir do momento que a gente se torna unidade, é que essa dualidade começa a desaparecer. Até a gente elevar, né? A gente continua com isso, com essa ideia de separação. Então a gente tem que unir. E aí, isso me leva, né, a entrar a continuação sobre aquela numerologia que eu estava falando. Estava vendo 19, né? Agora que eu
fiz esses cortes, essas separações, que eu estou nesse processo de purificação ainda, né? A gente está agora no período de Pentecostes, e depois da Páscoa, né, depois da ressurreição, a gente é um é quase que o mesmo período, mas não é a mesma coisa. A gente tem outros 40 dias, né, mas já é para purificação do espírito, já não é mais do corpo, né? A gente tem do corpo no início e a gente tem do espírito. Assim, até a Páscoa é do corpo, né? E depois, em Pentecostes, é a purificação do espírito. Eu estou tendo acesso a essas informações agora, com uma mentora muito maravilhosa, e essa mentora está já é o que está ressoando para mim agora, tá? Já não é mais aquelas coisas que ressoavam antigamente. Então eu sei o período onde eu estou agora, eu sei exatamente o que eu estou vivenciando agora. E esse final de semana, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, né? A virada que deu para mim foi exatamente essa do número 19 para o número 20. Eu já tinha pesquisado antes, eu já sabia que o número 20 em algum momento ia aparecer esse ano, nesse meu ano pessoal, que eu estou no número 6. Era um ano até coincidiu, tá, gente? Porque o ano 6, ele é um ano que a gente cuida mais da casa. É um ano que a gente faz as coisas seguindo o coração, que a gente ouve mais a intuição. E a gente sente muita vontade de cuidar do nosso lar. Não só o lar físico, mas o lar interno. Então a gente fica muito mais atento ao coração, literalmente. E isso casa muito bem com esse período que eu estou vivendo agora, porque com todas essas mudanças que eu fiz até agora, o que aconteceu é que eu me tornei uma pessoa mais sensível para Deus e insensível aos olhos dos outros. Exatamente porque eu estou sustentando uma frequência mais alta. E o meu trabalho agora é justamente sustentar essa frequência mais alta. Então, não mais cair nesses buraquinhos, né, que tem na 3D, que tentam manter a gente no lugar, tentam manter a gente lá atrás e não subir. Então, assim, gente, eu digo que hoje em dia não é qualquer coisinha que me pega, sabe? Não tem gatilho, assim. Ainda tem um ou outro gatilho, mas são coisas que eu já tô tratando de resolver. E aí, uma pessoa com o mínimo de gatilhos possível, né, ela consegue sustentar melhor essa frequência. Eu sempre vou dar o exemplo de Jesus, por quê? Porque Jesus, ele foi exemplo em tudo, gente. Não vou dizer assim, sim, ele é o exemplo de pessoa perfeita. Eu não vou dizer que você não é perfeito. Você é perfeito. Mas você só vai manifestar isso conforme você for se lembrando de quem você é. Vamos dizer então que Jesus, ele sempre soube quem ele era. Então, não tinha esse processo de, eu vou me lembrar da minha missão. Ele já sabia desde que ele nasceu. Então, desde criança, ele já estava seguindo o caminho dele em plenitude. Ele não estava sentindo essas dificuldades porque ele não é sentindo a dificuldade, mas tipo assim, ele não estava encarando como algo ruim, porque ele já sabia o que ele tinha que fazer. Quando a gente lembra o que a gente tem que fazer, a gente não acha nada ruim. Nada, gente. Quando a gente entra nesse estado de espírito de amor, a gente simplesmente entende que é a nossa missão, que é o que a gente tem que fazer, e a gente vai lá e faz. É só isso. Tudo simplifica muito na vida. Tudo fica muito mais simples. Você para de culpar o mundo por tudo. Não importa o que. Você para de sofrer, você para de ser vítima, você assume responsabilidade. Vocês entendem o que cada uma dessas muitas coisas fazem? O que tudo isso faz com você? O que faz a sua unidade se tornar completa de verdade e você confiar plenamente em Deus? É exatamente você não duvidar mais, você não ter mais medo, você se livrar de tudo isso que te limita, sabe? Você se liberta. Então, você se tornando uma pessoa consciente, você automaticamente se liberta, porque você faz as coisas a partir de um estado de consciência mais elevado. Se vocês ainda não entenderam o que é o amor como estado de espírito, eu vou dar um comparativo aqui com a palavra paz.
Porque o maior sinal que você tem quando você está muito, 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 muito próximo de Deus é a paz. Você sente paz nas suas realizações, em tudo. Tanto quando você está parado não fazendo nada, você está em silêncio, quanto quando você está fazendo alguma coisa. A palavra mestra que se torna-se na sua vida quando você dá esse salto quântico e você entra nessa versão mais evoluída, nessa versão purificada, nessa versão angelical, digamos assim, é o estado de paz. Olha só como as pessoas deturpam o sentido de amor. Porque quando você fala assim, você consegue falar eu sinto paz e consegue falar eu sinto amor. Mas o peso não é igual quando você tenta verbalizar, vamos dizer, por exemplo, eu me amo. Se você for falar da paz, você vai falar eu me apaziguo. Não fica estranho? Porque a forma de você verbalizar a palavra paz é você dizer apaziguar, né? Que é você levar paz a algum lugar. Amar é você levar amor a algum lugar também. Mas a pessoa fala assim, o ato de amar. A pessoa, sabe, dá uma distorcida na coisa como se aquilo fosse como se aquilo fosse algo assim, tipo, caramba, eu estou sentindo muito amor. Não, gente, sentir amor não é o mesmo que estar em estado de amor. Então, de novo, quando a gente volta para Jesus, Jesus estava em um estado constante de amor. Ele não distinguia as pessoas. Ele amava todo mundo e ele tinha essa maturidade, ou seja, ele não tinha gatilhos, ele não tinha medo, ele não culpava, ele não tinha ansiedade, ele não corria. Uma coisa até importante aqui que serve de exemplo também, que tem relação com a experiência que eu estava vivendo, é quando eu falei de fazer os cortes, né? Sabe aquela pessoa que tenta, que vê uma pessoa numa situação ruim, tá precisando de ajudar, eu já passei por isso, eu sei resolver, e você vai lá e estende a mão pra pessoa sem a pessoa ter te pedido? E você passa muito tempo da sua vida gastando a sua energia com outras pessoas e tentando ajudar quem não quer ser ajudado. Por isso aquela pessoa se torna peso. Aquela pessoa acha um ponto de apoio, ela escolhe em você ou ela tá ajudando a carregar minha cruz, que bom. Não. É exatamente a pessoa que tá ali com o sentimento ativado, né? E aí ela não se toca de que ela tá fazendo um trabalho em vão e que não é para ela fazer aquilo, porque não é para ninguém ajudar a carregar a cruz do outro, sabe? Cada um carrega a sua própria cruz. Então, de inúmeras formas, Jesus exemplifica tudo que a gente tem que fazer, se elevar. Então, se vocês observarem, ele não saía batendo na porta de cada um para evangelizar. Ele ia seguindo o caminho dele, as pessoas ficavam sabendo dele e eles seguiam ele. Então, assim, gente, quem realmente quer a sua ajuda, quer beber da fonte do seu conhecimento, ela vai atrás. E ela vai por um impulso pessoal. Ela não vai induzida. Ela vai por vontade própria, porque ela quer. Nem que seja para testar, tipo, deixa eu ver se essa pessoa sabe fazer um milagre mesmo. Nossa, ela sabe fazer um milagre, eu vou te seguir porque eu vi um milagre. Não importa. Ela vai por vontade própria. Ela vai de acordo com aquilo que ela é, certo? Mas você não vai atrás dela. Então, a pessoa que está aqui, como eu, se posicionando como alguém que já passou por certas coisas, que sabe que outras pessoas ainda vão passar e está aqui como guia, ela não vai atrás da pessoa, não vai ficar oferecendo serviço deixa eu colher aqui mais uma alma para o meu clube, para não sei o que, enfim, sabe? Não faz propaganda. Uma das coisas também que eu aprendi com um professor quando eu estava na faculdade, que foi uma frase, né, que me marcou muito, que, gente, tem a ver com tudo na vida, na verdade. O que acontece? Quando eu ia para uma orientação de um projeto, ele falava assim, não precisa dizer nada, o trabalho fala por si só. Eu entendi que aquilo que a gente faz não precisa de explicação, que aquilo que a gente mostra vale mais do que 1000 palavras. Então, a gente não precisa
se esforçar para explicar nada. Tudo já é subentendido pelo simples resultado, por aquilo que você mostrou, aquilo que você conseguiu produzir. É assim com tudo na vida, sabe, gente? Então, a gente não precisa realmente falar nada, a gente precisa apenas ser. Esse é um dos pontos mais difíceis da gente entender dentro da espiritualidade, que é o ser precede o ter, ou o fazer. Então, a gente precisa simplesmente ser nós mesmos. E a pessoa que a gente vai manifestar o que está aqui dentro. Então, assim, tudo que a gente quer, tudo que a gente sonha vai se manifestar em coerência com aquilo que a gente produz no nosso interior. Então, não tem com que se preocupar, sabe? Se você sabe que dentro você está sendo exatamente a pessoa que você quer ser, então o resto é consequência. E isso é bem lógico, ok? Bom, eu queria dar umas dicas aqui para vocês também, com essa questão do silêncio, que é, assim, uma das maneiras, né, da gente silenciar é com meditação. Então, assim, vocês sabem que existem várias práticas, né? Acho que uma das mais populares vem da yoga. Eu sei que meditação, né, na verdade, ela não é necessariamente uma coisa da yoga, porque a yoga é uma meditação em movimento. E a gente tem N formas, né, de silenciar. Esse é um dos caminhos. Mas eu queria muito passar para vocês um livro, aliás, 2 livros, né, que para quem gosta de gatinho também, já vai unir o útil ao agradável. É esse livro aqui. Deixa eu ver se o reflexo não tá pegando. Esse aqui. Que é para você aproveitar a sabedoria dos felinos para você fazer as suas meditações. Ele é um guia de meditação, né? E você observando os gatinhos, como é que funciona, como é que eles funcionam. Aliás, eu vou fazer um asterisco aqui, gente, porque os gatinhos, eles são de 4ª dimensão, viu? Eles não são da 3ª. Eles são bichos mais evoluídos que os seres humanos, e por isso que eu digo que eles estão aqui para ajudar a gente, sabe? Para guiar a gente no nosso trajeto. Então, feliz de quem tem um gatinho, tá? Tem até essa associação, né? Aqui tá falando que é o gatinho místico. Tem essa associação com bruxas. O povo, antigamente, enfim, era a Matrix, né? Tentando calar a boca de quem sabia mais, de quem tinha mais acesso a esse conhecimento sobre o universo. E então, por que as bruxas sempre andavam com gatinhos, né? Porque eles têm um poder mais elevado espiritualmente, digamos assim. Para quem não sabe, né? Os cachorros, eles são proteção material, no mundo material, e os gatinhos, eles são proteção no mundo espiritual. Então, assim, qualquer animalzinho que você pegue aí para criar, na verdade, eles sempre vão fazer algum tipo de proteção, né, com a gente. Eles estão aqui para auxiliar. Mas os gatos, eles são especiais, exatamente porque eles são espirituais. E assim, se vocês forem observar o comportamento dos gatinhos, né, eles são um guia, gente, pra gente saber como fluir com a vida, como agir com o divino, enfim. E aí esse livro aqui, ele é todo ilustradinho, que coisa mais linda. Olha só, isso aqui é uma postura da yoga. É uma asana, tá vendo? A gente chama as posturas da yoga de asanas, né? E aí esse aqui, eu acho que muita gente que pratica, nem que seja aquele Hatha Yoga, né, o mais básico, o yoga clássico, vai sempre ver isso aqui, ó. Isso aqui é a postura do gatinho e com a barriguinha para baixo é a postura da vaca. E aí você vai respirando e fazendo esse movimento com a coluna, né? Enfim, a gente tem muito conhecimento dentro da yoga, né, sobre como a gente deve agir, enfim. A gente também tem muito conhecimento observando a natureza. E aí, aqui, o interessante desse livro é porque, assim, ele não é um livro para você ler de uma vez só. Ele é um livro para você ler todos os dias e é 2 páginas por dia. Por quê? Porque cada uma dessas páginas, aqui assim, no começo, por exemplo, vai ter uma explicaçãozinha aqui, falando alguma coisa sobre o tema que está sendo abordado aqui, mas aqui tem o passo a passo de uma meditação. Então, assim, é uma meditação por dia. E são vários tipos de meditação. Você pode fazer através da respiração, através do movimento, através da observação.
tem de concentração. Essa primeira aqui mesmo é a mais simples, que é... Não, essa aqui não é a primeira, não. Calma aí, gente. É engraçado também porque tem os comportamentos dos gatinhos. Então aqui, por exemplo, ó, apenas observe. Então, meditação a partir do momento da observação, né? Você observar a natureza, você se pôr em silêncio. E tem a explicaçãozinha aqui, ó, inclusive coisas que eu já vi na yoga mesmo. Mas aqui, ó, essa aqui é de consciência respiratória. Você tomar consciência da sua respiração. Então, você toma... Por isso que a yoga ajuda muito, né? Você tendo consciência do seu corpo através da respiração, você consegue elevar, né? Entrar num estado de concentração maior. Por isso que a yoga ajuda, porque o movimento junto com a respiração ajuda. Você não fica só parado. E, de certa forma, quando você está meditando, prestar atenção na respiração também ajuda muito. Mas quando você une com o movimento do corpo, isso potencializa. Entenderam? E aí vocês conseguem, ó, fazer uma meditação por dia. E o conselho que é dado aqui nesse livro é justamente que você escolha a meditação que melhor se encaixa aqui com o seu dia. Isso você, claro, já tendo lido, mas assim, você pode ir aleatoriamente, tipo, vamos deixar o universo decidir por mim. E aí você vai e escolhe, né, a que você quer. E aí você pode também ir na sequência. Então, assim, cada dia você faz uma meditação diferente. Se você tiver um gatinho pra fazer junto com você, melhor ainda. Porque é muito gostoso e a presença dos gatos, ela torna tudo mais prazeroso, assim, eles limpam, né, a energia do ambiente. Quem tem gatinho sabe que eles fazem esse trabalho. E aí, tem um outro, aproveitando que eu tô falando de gatinho, que é daquela mesma escritora que eu falei pra vocês sobre a linguagem do corpo, né, ela tem um livro sobre gatos também. Esse bem aqui, não sei se tá o reflexo pegando, não sei. Enfim, esse aqui é o poder dos gatos, né, na cura das doenças, ou seja, eles são como enfermeirinhos, né? Não sei se vocês sabem, mas quem tem gato sabe, quem não tem, adote um, pelo amor de Deus, porque é muito bom. Os gatinhos, aqui ela vai explicar tudo sobre gatinho, gente. Ele também tem muitas fotos, assim, de gatinhos de leitores dela, né, que enviaram para ela poder fazer o livro. Então tem muito gato bonitinho aqui, que coisa mais linda, meu Deus do céu. Olha isso aqui, gente. Isso aqui, que coisa mais fofa. Não é uma coisa mais fofa, vocês têm muito prazer lendo isso aqui, porque é muito fofura, sabe? E aí, ela vai falar muitas coisas aqui sobre gatinhos, e eu acho até que eu confundi pra vocês. É nesse aqui que ela fala sobre os céticos, que quem for cético não vai ler isso aqui não, porque não vai entender mesmo o sentido dos gatinhos, né? E aí, no final, eu vou até falar outra coisa aqui pra vocês, que é outra dica que eu quero dar, sobre essa observação, né, no universo, porque a gente observa os animaizinhos. Mas, voltando um pouco naquela questão da sincronicidade que eu falei, que a gente ficava olhando para os números. Bom, a gente tem várias maneiras de receber as mensagens do universo. E outra maneira é observar os animaizinhos que estão aparecendo para vocês, porque cada um tem uma mensagem para trazer. Então, por exemplo, quando alguém vê um escorpião, por exemplo, acha que é uma mensagem ruim. E não é, gente. Na verdade, é muito boa. E uma coisa que eu aprendi é o seguinte, que a partir do momento que você recebe a mensagem, eles vão embora, não aparece mais. Pode ser um animal peçonhento, então é claro que você vai querer que ele vá embora, mas ele está trazendo uma mensagem importante para você. Então você precisa se atentar a isso. A partir do momento que você recebe a mensagem, eles vão embora, eles não ficam, sabe? Quem fica é quem está para cuidar de você, que por exemplo, o gato é guardião. Então, ele fica. Minha gatinha, por exemplo, ela tá comigo já tem 9 anos. Então, aliás, 9? Não, ela tem 9 anos de idade, ela tá comigo há 8 anos. Exatamente quando começou o meu despertar. Gente, eu nem tinha prestado atenção nisso, olha só. Quando eu despertei, há 8 anos atrás, foi quando a minha gatinha apareceu aqui em casa, tava grávida, prenha, de 5 meninos bonitos, coisa mais linda de mamãe. E aí ela ficou. Ela é minha, até hoje é minha gatozinha, minha bolinha de pelo. Tá velhinha, coroca. 9 aninhos não é pouco, viu, gente? Mas ela tá comigo. Tem animais que realmente acompanham e ficam, né? Esses que a gente pega e adota como nossos filhos. E tem outros que só aparecem em determinado momento, que é justamente para mandar mensagem.
Então, quando aparece um escorpião, por exemplo, qual é a mensagem do escorpião? Quer dizer que você não está confiando no seu taco, que você está insegura, você está provavelmente com a síndrome do impostor. Tipo, você tem a bagagem, você tem conhecimento para uma determinada coisa que você está fazendo que você quer, mas você não está confiante no seu próprio taco. Isso porque o escorpião ele é pequeno e ele só tem o veneninho ali na ponta do rabo. Então, tipo assim, ele não é um animal forte que vai lutar igual um leão, assim, sabe? Mas ele precisa ter confiança que ele vai conseguir matar o adversário dele com uma alfinetadinha ali que ele dá com o rabo. E é a pontinha do rabo, então ele tem que ser muito preciso também, sabe? E aí, aqui ó, no final, ela tem falando sobre alguns outros animais, o que significa, sabe? E aí, olha só, o significado dos bichinhos aqui, ó. E aí vão ter vários, né? Ó, aqui vou falar sobre abelhas, aí tem ordem alfabética. Não vai ter todos, mas aí eu digo para vocês procurarem o significado no xamanismo. Que o xamanismo é aquele conhecimento, né, que vem dos indígenas, que nessas tribos mais antigas, nas tribos mais evoluídas, você vai ver que tem sempre um xamã. O xamã é justamente essa pessoa que faz essa comunicação com a natureza, que recebe as mensagens da natureza e passa para os outros. Então, esse conhecimento sobre o reino animal também vai vir deles. E aí, quando você procura o significado daquele animal no xamanismo, você vai ter resposta para aquele momento em que você está vivendo, né? E aí, vai dar certinho. Aí, só para fechar, eu queria falar aqui com vocês que depois, né, que eu encerrei essa parte lá de estar vendo 19, colaborando aqui com o que eu estava falando para vocês, né, sobre essas sincronicidades. Agora, nesse período agora eu estou vendo o 20, eu já estava esperando que viesse esse 20, e o 20, ele fala de união. Então, eu não estou mais enxergando as coisas separadas. Eu estou justamente naquele ponto de união. Então, vai ser dual, ou vai ser essa união com o todo, sabe? É isso que o 20 representa. Casando com o meu ano 6, que é meu ano de agir pelo coração, né? De fazer as escolhas pelo coração. Ou de estar mais voltada para o lar, de estar mais voltada para casa, para a família, para aquilo que é interno, né? É uma certa interiorização, mas é também um aguçamento da intuição. A gente fica mais sensível e a gente, depois de silenciar, a gente passa a ouvir apenas a voz interna. Então a gente desliga todos os outros sons. E uma das coisas que aconteceu comigo nesses últimos meses foi exatamente isso. Eu silenciei tudo do lado de fora. Por exemplo, as coisas que eu joguei fora materialmente, por exemplo, som. Eu não fico mais escutando som o tempo todo para fazer as minhas coisas, músicas, assim, sabe? Apesar de as músicas também terem mensagens. Tudo tem mensagem, né? Mas assim, não estou mais assistindo nada no computador, assim, nem série, nem filme, nem isso, nem aquilo, sabe? Eu estou mais focada no meu presente, nas minhas ações, no que eu estou fazendo de verdade na minha vida. Ou seja, as coisas não estão mais só no campo da fantasia, elas estão literalmente acontecendo, estão se concretizando. Então, quando você age, você não sente essa necessidade de fuga de alguma forma, ou de alguma resposta do lado de fora, porque você encontra dentro. Quando você começa na prática da meditação, isso também acontece. Mas também, né, eu não vou tirar essa coisa da questão da música, né? Porque assim, olha, gente, na verdade são várias questões, né? Mas o que acontece é que nesse período agora foi esse segundo período de silêncio, né, que eu falei. E ele é muito importante justamente para fazer essa limpeza. Por quê? Porque a purificação, ela consiste justamente nisso, em limpeza, né? Purificação é limpeza. Então, a gente precisa abandonar as coisas que não têm mais coerência com o nosso novo eu. Então, assim, outra dica que eu dou para vocês, né, além da meditação, além desses livros aqui que eu mostrei para vocês, é a questão de vocês limparem o algoritmo de vocês. Isso foi uma prática que eu fiz que me ajudou muito, né? Então, assim, eu tanto
por exemplo, me desfiz de alguns objetos, né, que eram para mim, por exemplo, ficar ouvindo música enquanto eu tomava banho, alguma coisa assim. E aí isso me obrigou a silenciar pelo menos na hora do banho, que é uma hora também de limpeza, que é uma hora que eu posso dizer que é sagrada também, porque é uma hora que você pode aproveitar para você limpar algumas coisas, inclusive sentimentos, e você pode aproveitar a água como ela sendo, né, uma condutora de energia, uma das mais potentes que a gente tem, né, a gente utilizar isso a nosso favor. Então, hoje eu posso dar até exemplo de uma outra série aqui que eu me lembrei, que eu acho até que cabe direitinho, já que eu até cheguei a falar sobre bruxas, né, relacionadas a gatos, mas assim, elas têm esse conhecimento da magia, né, e a magia nada mais é do que isso aqui que a gente alcança, que a gente consegue fazer quando a gente alcança um certo estado de consciência. Por exemplo, ninguém pode dizer mesmo que Jesus não fazia magia, gente. Isso está explícito. Não enxerga quem não quer enxergar, né? Assim, o que a gente chama de milagre era magia, era mágico, porque é uma coisa que você fala assim, eu não consigo fazer, na verdade todo mundo consegue fazer, desde que você atinja aquele estado de consciência. Então tudo se torna possível. E aí tem uma série, né, brasileira inclusive, que fala sobre justamente essa questão de como essas coisas da alma, né, como que algumas coisas acontecem, algumas coisas que não é comumente abordado, né. Então, por exemplo, existe uma coisa, agora eu esqueci a palavra que é utilizada na série, mas ela é uma transferência de alma, assim, né, do corpo. O nome da série é Desalma. Mas o ponto que eu quero trazer aqui para vocês, eu posso falar sobre essa série mais lá pra frente, o ponto que eu quero trazer aqui para vocês é que elas falam nitidamente da água, de como ela é usada, né, para conduzir energia, como que ela é usada de forma mágica, porque E várias vezes eu já ouvi que o banho era uma hora em que a gente deveria usar justamente para lavar as coisas ruins e nos dizer palavras boas, coisas boas, que você vai internalizando isso, a água vai trazendo e ela vai espalhando no seu corpo as coisas boas e levando pro ralo as coisas ruins. Tanto que quando a gente fala assim, toma banho de sal grosso, ou toma banho de alguma coisa, porque o banho realmente ele tem o seu poder, e não é pela questão do que você mistura na água exatamente, mas pela própria água em si já faz essa limpeza, né, essa coisa. E aí, vocês utilizam esse momento, eu não sei se vocês já perceberam, né, que tipo assim, por exemplo, quando você chega depois de um dia de trabalho cansado, e você entra para tomar o seu banho, quando você sai, você parece que é outra pessoa, você tá renovado, renovou as energias. Literalmente, gente, é uma coisa que é literal, sabe? É aquela. Não é só a sujeira do físico ali que impregna no seu corpo ao longo do dia. Não é só aquela poeira que você pega na rua, ou, enfim, o que quer que seja, ou o seu suor. Mas é uma questão também de energia. A energia que você capta dos lugares, né, por onde você passa, tudo vai impregnando. Então, assim, tem coisas que a gente vai decodificar com a mente, mas elas são literais das duas formas, sabe? Tanto pelo que é visível quanto pelo que é invisível. Então a gente considera todas essas coisas. E aí, essa questão de você utilizar a água, né? Ela, enfim, utilizem, ela é muito boa para limpeza. E esse momento é um momento realmente de silêncio também para você. Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu faço muitas reflexões quando eu tô tomando banho. Às vezes é por isso que eu demoro muito também, assim. Mas é um ótimo momento, assim, para você se centrar, sabe? Para você. Mas é mais um momento de limpeza mesmo, sabe? Um momento de você deixar ir as coisas ruins, tirar o peso do seu dia. Mas, voltando para a parte do algoritmo, né? Bom, uma das coisas que eu fiz, né? Além de tirar essa música, né? O tempo todo, essa coisa, foi limpar o meu algoritmo. Isso, gente, porque lembra que eu falei pra vocês, né, dessa questão de, eu tava no clubinho das chamas gêmeas, né? Não só disso, mas a gente vai procurando tanta resposta no externo. E a gente, eu tô achando aqui, eu tô achando ali. Chega um ponto que a gente começa a ficar sobrecarregado de informação.
e a gente começa a entrar num estado de desespero, porque nenhuma dessas coisas já atendem mais, não preenchem mais, e você começa a meio que ficar louco, sabe? E você fala, caramba, mas tá, nenhuma dessas coisas tá fazendo sentido, porque chega a um certo ponto que a sua jornada individual já não bate mais com o que está sendo descrito ali, que é para ser do coletivo. Aí você cai a ficha e você percebe que no fim das contas você está preso em outro tipo de programação. Que é assim, é coletivo, tá, gente? O coletivo não quer dizer que você vai seguir uma doutrina, que todo mundo vai fazer a mesma coisa, porque aí você vai ser um soldadinho ali, seguindo uma coisa que é outra pessoa que tá falando, não é Deus que tá falando, entendeu? Então, tipo assim, vai vir informação pra você, mas tá vindo de um jeito deturpado, tá vindo de um jeito distorcido. E não vai casar com você, porque você é um indivíduo que nasceu sozinho. Então, você tem a sua própria experiência, a sua própria bagagem. Não tem como você dizer que isso vai ser assim pra você, isso vai ser assim pro outro, vai ser igual pra todo mundo. Não vai. Pode ser um grupo de 10 pessoas, mas não vai ser igual para 10 pessoas. Não existe isso, sabe? Então, você para de tentar se encaixar. Não precisa. O coletivo, o que você precisa entender sobre o coletivo é simplesmente que as suas ações têm efeito sobre a vida dos outros e a ação da vida dos outros também tem efeito sobre a sua. E é isso. Mas essa questão de você ter algum cordão umbilical ligando, tipo, a gente tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo. Não, isso não funciona, isso não é assim. Eu tenho que fazer isso igual fulano, isso igual ciclano. Não tem, não vai acontecer, tá, gente? Isso não, não converge, não combina, não dá certo. Não é uma coisa que seja o ideal, vamos dizer assim, para que as coisas aconteçam de forma equilibrada, em harmonia, de verdade. Aliás, falando em harmonia, se vocês forem observar uma sinfonia, se vocês forem ouvir uma orquestra, são vários instrumentos diferentes tocando uma mesma melodia, mas são instrumentos diferentes. Vocês entendem? Não são os mesmos instrumentos. Quando você entra em harmonia, quer dizer que você está em sintonia com uma mesma frequência, mas você não é um instrumento igual àquele outro que está do seu lado. Você é um instrumento diferente, entende? Então você vai funcionar de um jeito diferente, o som que você vai emitir vai ter um tom diferente, vai ser diferente, sabe? Então aceitem as suas diferenças e que não, sabe? O coletivo não é ser igual a ninguém. O coletivo é trabalhar junto com o que você tem. Cada um vai oferecer o que tem e com isso vocês vão somar. Isso é o coletivo. Então, assim, gente, o 20 para mim veio agora como você está pronta agora para a segunda fase que te pede que trabalhe no coletivo. Então, acabei a minha parte individual, tudo que eu tinha que trabalhar no individual para desenvolver estrutura, para desenvolver base, e aí eu agora vou poder levar isso para frente no coletivo, certo? E eu acho que eu vou fazer uma terceira parte, gente, porque acho que se eu for falar aqui sobre a música e sobre essa parte do coletivo, vai realmente ficar muito grande. Então, vejo vocês na terceira parte, tá bom? Vai ser a última, eu garanto. E vai ser mais curtinha também, porque falta pouca coisa pra falar, mas senão fica cansativo pra vocês, fica cansativo pra mim também, pra mim poder editar depois, mas é isso por hoje. E aí, curtam, compartilhem, vocês já sabem, né? E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.